Zescope podia me patrocinar, né? Só leio Bíblia de Zescope. Tem a outra aí. Era essa aqui. Aí agora eu tô usando essa aí. Fala pessoal, mais um dia a gente estudando a Bíblia. A gente vai estudar a Bíblia toda junto. Se esse é sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, pelo amor de Deus. Se inscrever no canal, gente, é a mesma coisa que você não se inscrever se você não ativar o sininho. Não adianta você se inscrever no canal e não assistir os vídeos, porque você nem recebe, né? Você não entra no YouTube igual entra no WhatsApp. Aí chega a notificação quando lança, aí você sabe, aí você lembra de ir. Então, ativa o sininho. Aqui na descrição tá a playlist desse quadro que a gente tem, na qual a gente todo dia estuda um capítulo da Bíblia. E até quando? Até acabar a Bíblia. A gente começou em Gênesis 1 e a gente vai até o fim, tá? E a gente está em Gênesis 22, que diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, pessoal, é um dos personagens que vão aparecer lá em Hebreus 11, quando for falar dos chamados heróis da fé, na qual a Bíblia vai falar de pessoas que fizeram coisas extraordinárias por causa da fé delas. E aqui o versículo começa dizendo, né, o capítulo começa dizendo que Deus pôs Abraão à prova. O que é prova? Prova ou provação é um trabalhar de Deus na vida do crente para aperfeiçoar a sua fé. Então, veja bem, Abraão já crê em Deus aqui, tá? E crê bastante, mais do que a maioria. Deus, ele falou lá para ele sair da terra da parentela, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era, tal. E aí, Deus, a coisa mais extraordinária que Abraão chega nem conseguiu acreditar foi o fato dele ter um filho. Deus, ele falou para Abraão Abraão, quando Deus falou que ia abençoá-lo, Abraão falou: tá, mas para que o Senhor vai me abençoar se eu não tenho filho? Vou morrer logo. Eu não tenho filho com quem deixar essa bênção grande. Aí Deus tirou Abraão da tenda e falou: olha para as estrelas do céu, se é que você pode contar, porque assim como as estrelas do céu são inumeráveis, sua descendência será inumerável. E aí Abraão crê, só que Abraão e Sara quiseram dar um jeitinho nisso. Então Abraão teve um filho, mas não foi do jeito que Deus queria. Foi por meio de um adultério, na qual ele teve com a escrava da esposa dele e por ideia da esposa dele ainda, né? Só que Deus falou: não vai ser isso. A sua descendência, que eu prometi, vai ser por meio de um filho que vai ser com a sua esposa, com Sara, que é estéril, que tem quase 100 anos. Vai ser por meio dela. Aí Abraão falou: tá bom. Só que aí Deus vai colocar Abraão à prova. A gente vai estudar teologia, a gente sabe que Deus, ele tem atributos, e um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que Abraão faria nessa situação que a gente vai ler. Então, por que Deus coloca Abraão se ele já sabe? Justamente porque a ideia não é para Deus saber, mas para Abraão aumentar a sua fé. Então, veja bem. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho. Pega isso aqui. Por quê? Porque, como eu já falei, Abraão é uma tipologia de Deus. Deus Pai. E Isaac, que é o único filho de Abraão. Mas como é que Deus falou assim: pega o seu filho, seu único filho, Isaac? Abraão não tem 2 filhos, Ismael e Isaac? Mas veja bem, Ismael não era do plano de Deus. Ismael foi fruto de uma decisão errada de Abraão. Não era para Ismael existir. Era para somente Isaac existir.
tá? E se você for para uma escatologia que enxerga o anticristo como um descendente de Ismael, não era nem para o anticristo existir, era somente para Cristo existir, né? Tudo seria mais fácil se Abraão tomasse essa decisão errada, né? Mas para Deus ele só conta o filho da promessa. Deus ele só se responsabiliza por aquilo que ele prometeu, por aquilo que ele fez. Ele não se responsabiliza por atitude errada de ninguém, tá? Então ele pega assim, pega o seu filho, o seu único filho, Isaac. Isaac é uma representação de Deus Filho, Jesus, Deus Filho, ok? E ele fala assim, pega o seu filho, seu único filho, Isaac. Deus ele deixa bem claro para Abraão quem é. Pega o seu filho, que filho? Seu único filho, quem? Isaac. E ele deixa mais claro ainda, a quem você ama. E vá à terra de Moriá. Moriá é a terra que mais tarde vai ser o monte do templo, tá? Provavelmente. E onde hoje é a mesquita de Omar, ok? E Deus ele tá falando isso aqui. Isso, gente, anota aí na sua Bíblia, coloca aí o versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ok? E vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto. O holocausto é oferta queimada. O holocausto é um sacrifício que você matava um animal, depois com o animal morto você botava fogo, incendiava. Ou seja, o holocausto é oferta queimada. Sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos. Os servos representam os anjos, tá? Eu enxergo aqui esses 2 servos como os 2 querubins que foram colocados para proteger o caminho para a árvore da vida no Éden. E os 2 querubins que representam aqueles 2 que estão conversando ali em Isaías 63, em que eles falam assim, quem é este que vem subindo de Edom com as roupas manchadas de sangue? Que é Cristo. Cristo, quando ele vai subir ao céu, esses 2 querubins o encontram. E esses 2 querubins, eles perguntam, quem é esse? E aí Cristo responde, sou eu que sozinho pisei o lagar da ira de Deus. Ninguém dos povos esteve comigo, porque na cruz Jesus estava sozinho, nenhum dos discípulos o ajudou a morrer. E aí ele fala, eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus. E aí esses querubins vão falar no Salmo 24, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Como as pessoas não sabiam, porque Cristo era um mistério, os anjos lá no céu não sabiam que Deus tinha um filho, porque ele era um mistério de Deus, conforme fala o apóstolo Paulo. Eles perguntam, quem é esse Rei da Glória? Eles respondem, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, ele é o Rei da Glória. Aí ele levou consigo 2 dos seus servos, Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, presta atenção. Essa é a primeira vez que o verbo adorar aparece na Bíblia. E ela está falando de sacrifício. Então anota aí na sua Bíblia, junto dessa palavra adorado, palavra sacrifício. Por quê? Porque quando a primeira vez que uma palavra aparece na Bíblia, ela está dando uma definição. Então, por exemplo, a primeira vez que o Espírito Santo apareceu na Bíblia foi lá em Gênesis, fala que o Espírito se movia sobre as águas. Então, o Espírito Santo está ligado a mover. E aqui, adoração está ligado a sacrifício. Então, ele está falando, em vez de ele falar para os servos assim, olha, fiquem aqui, espere aqui com o jumento, o Abraão não leva os servos nem o jumento, tá?
ali era só Abraão, Isaac e Deus. Ele fala, a gente vai adorar. Tá? E ali Abraão está falando do sacrifício de Isaac. Só que ele fala assim, voltaremos para junto de vocês. Abraão fala para os servos, eu ia falar para os servos e para o jumento. Né? Abraão fala para os servos que ele e Isaac vão voltar. Então presta atenção. Deus ele tinha dito para Abraão que ia dar uma descendência por meio de Isaac, que vai ser como as estrelas do céu. Só que agora Deus falou para Abraão, o próprio Deus falou para Abraão matar Isaac. Sacrificar Isaac, melhor dizendo, né? É um termo mais apropriado. Sacrificar Isaac. Só que Abraão crê na promessa de Deus. Abraão crê na promessa de Deus que por meio de Isaac ele vai ter uma descendência como as estrelas do céu. Mas Deus agora mandou que vai matar. Então Abraão crê que Deus vai ressuscitar Isaac. Então entenda que o sacrifício de Isaac no monte, eu vou até desenhar aqui o monte em que Isaac vai morrer. Isaac não vai morrer, né? O monte em que Isaac seria sacrificado como uma representação do Calvário, ok? Uma tipologia do Calvário, na qual Abraão crê na ressurreição dos mortos. Então Abraão crê que Deus ele prometeu que a descendência dele vai vir por meio de Isaac. Ele mandou eu sacrificar, mas Deus vai ressuscitar, Deus vai dar um jeito. Então aqui é a fé de Abraão. Tá? O sacrifício de Isaac, na qual simboliza Deus sacrificando o filho, ok? Jesus. Versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Então veja bem, a lenha representa a cruz. Então Isaac subindo o monte, com a lenha nas costas, representa Cristo levando a cruz para o monte. Ele, Abraão, por sua vez, levava nas mãos o fogo, que representa o Espírito Santo. O fogo representa o Espírito Santo. E a faca representando a lei. Assim, os dois caminhavam juntos. Quando Cristo ia ali caminhando em direção ao Calvário, em direção ao lugar que ele vai morrer, ele não estava sozinho. Até aquele momento ele não estava sozinho. Naquele momento, da mesma forma que Abraão está com ele, Cristo está com o Pai. É como aquele Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará, que a gente vai ler. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, como Isaac aqui em um dos montes de Moriá e Cristo no Calvário, ele não vai temer mal algum porque o Senhor está com ele. E aí o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Então estava ali um silêncio aterrorizante, porque Isaac estava estranhando. Imagina aí, você está subindo, seu pai fala que vocês vão fazer um sacrifício, aí tá lá a lenha, tá o fogo, tá a faca, e aí Isaac não tá vendo animal nenhum. Ele fala, tem parada errada aí. E aí Isaac não aguentou. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. A caneta desligou aqui. 2 toques. Oi? 2 toques. Ah, não sei. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha.
Claro que aqui o fogo, na verdade, é o pedregulho que vai fazer o fogo, né? Abraão não está levando o fogo na mão, está levando aí o pedregulho que ele vai fazer o fogo. E aí Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus. Onde está o cordeiro? Isso aqui é a pergunta da humanidade. É a pergunta da humanidade. É uma pergunta messiânica. Onde está o cordeiro para o holocausto? A gente vai nos cultos aí, em muitos cultos, tem bastante fogo, tem bastante lenha, culto tá lá, você sente assim um fogo, um mover, mas na hora da pregação não falam de Cristo. E aí a pergunta, tá aí o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro? Onde existe tanta unção, tanto fogo, tanta lenha, que as pessoas vão atrás de fogo, mas cadê o cordeiro? A gente vê muitas igrejas, a gente vai, tem lá um louvor forte, você sente a presença de Deus, mas na hora da pregação é um discurso motivacional. Cadê a pregação do cordeiro? E aí Isaac, ele está perguntando para Abraão, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? Ele não está sabendo ainda que é ele. Abraão respondeu, olha só a fé de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso aqui é uma resposta messiânica também. Isso aqui é uma profecia messiânica. Deus proverá para si o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro que vai morrer no seu lugar. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, da mesma forma que Cristo foi amarrado na cruz, e o deitou no altar, em cima da lenha. A lenha que Isaque estava trazendo nas costas, subindo o monte com aquela lenha nas costas, agora está deitado sobre ela. O fardo que você carrega para subir o monte, para adorar a Deus, a luta que você tem, a cruz que você tem que levar, um dia vai ser a sua cama, vai ser onde você vai repousar, quando você chegar onde Deus indicar. Versículo 10. E estendendo a mão, pegou a faca, que representa a lei, para sacrificar o seu filho, porque a lei exigia a morte. A lei exige a morte. E a lei, e Deus vai matar Cristo usando a lei que exige a morte. Porque houve o pecado e agora exige a morte. A lei exige a morte para pagamento do pecado. Mas do céu, o anjo do Senhor, que é Cristo, que é o próprio Cordeiro que vai vir morrer no lugar de todos nós, inclusive de Isaac. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro. Então veja bem. Veja bem. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Veja bem. A pergunta de Isaac era sobre o cordeiro. E Abraão prometeu para Isaac que Deus vai prover o cordeiro. Mas o que aparece para ser sacrificado não é um cordeiro. É um carneiro. Que o monte representa a cruz. Né? Vou colocar aqui
as outras cruzes, né? Bonitinho. Abraão diz que Deus vai prover o cordeiro. Só que no lugar ele acha um carneiro. Ele acha um carneiro. Por quê? Porque o cordeiro, irmãos, é Cristo. É Cristo. Vou colocar aqui Jesus. O cordeiro é Cristo. Só que Cristo ainda não chegou a hora de Cristo vir. Porque Cristo só vai aparecer na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo. Que a Bíblia fala isso em Gálatas 4:4. A plenitude do tempo. Não chegou ainda a hora de Jesus vir. Então, no lugar vai um carneiro que representa aqui o Antigo Testamento. E quando eu digo Antigo Testamento, estou me referindo ao ministério da lei e dos sacrifícios. A lei e os sacrifícios veterotestamentários. Os sacrifícios que eram feitos. Todos eles eram provisórios. Porque nenhum daqueles sacrifícios tinha uma eficiência. Nenhum deles eram eficazes. Ali valia, no máximo, o que tinha mais validade era o dos bodes no Yom Kippur, que valia por 1 ano. Mas todo dia tinha que ser feito o sacrifício. Porque eles não tinham validade. Porque o que Deus prometeu foi o Cordeiro, que é Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como Jesus ainda não vem, aí tem o provisório, que é o carneiro, que representa os sacrifícios do Antigo Testamento, que representa o ministério da lei em tábuas de pedra, que representa o Antigo Testamento. Okay? Em lugar de seu filho. Então, no momento, quem vai ser sacrificado, quem vai salvar Isaac, é o carneiro, até que o cordeiro chega. Até que o cordeiro chegue. Versículo 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, Javé Jireh. Daí dizer-se até o dia de hoje, né, quando Moisés está escrevendo isso. No monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo. Juro por mim mesmo. Quando você vai fazer um juramento, você tem que jurar por alguém maior que você. Você vai jurar, você não pode falar assim, eu juro por minha vida. Mas a sua vida não é maior que você, sua vida é você. Você tem que jurar por alguém maior que você. Jura pela mãe, jura pelo presidente, jura por Deus. Porque tem que ser jurar por alguém maior que você. Porque você mesmo não é validade nenhuma. E a Bíblia vai falar em Hebreus 6, acho que versículo 13 e 14, que Deus, não achando ninguém maior que ele, jurou por ele mesmo. Então aqui o anjo do Senhor, que é Cristo, que é o próprio Deus, não tem ninguém maior que Deus. Não tem ninguém maior que Deus. Ele disse, juro por mim mesmo. Ele procurou lá alguém maior que ele, não tem. Eu falo, juro por mim mesmo, diz o Senhor. Porque o anjo do Senhor também é o Senhor, que eles são a mesma natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles compartilham da mesma essência, da mesma natureza. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E agora é algo grande. Veja bem. Deus já tinha prometido que a descendência de Isaac seria como as estrelas do céu. As estrelas do céu. E aí Deus fala, agora que você fez isso, eu vou abençoar e multiplicar a sua descendência como as estrelas dos céus. Mas eu já tinha prometido. Como é que... agora, se ele já tinha prometido isso, como é que ele fala que agora que Abraão obedeceu, ele vai fazer isso? Porque olha o seguinte, multiplicarei
juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Areia do mar. Areia que está na praia do mar. Areia da praia. Areia da praia. Areia da praia. Então veja bem. Deus ele tinha prometido a Abraão as estrelas do céu. Só que agora que Abraão passa nessa prova, ele confia na promessa de Deus, Deus dobra a bênção. Deus dobra a bênção. Quando Deus promete algo, que aí ele te coloca na prova para ver se você realmente confia nele, ele dobra a sua bênção. Ele dobra a sua bênção. E aí, Deus tinha prometido a Abraão por meio de Isaac, porque Ismael não é considerado filho de Abraão para Deus. Ele é considerado filho aí da carne. Deus ele abençoa Ismael, ele abençoou, mas que Deus considera aquilo que ele prometeu. Deus só se responsabiliza por aquilo que ele promete. E aí ele fala que a descendência de Deus vai ser como as estrelas e a areia da praia. Duas descendências. Então veja bem. Duas descendências. Por quê? Porque as estrelas do céu é uma descendência celestial. Que é a igreja. E a areia da praia que é Israel. Por quê? Porque a descendência celestial, isso é espiritual de Abraão, é a igreja. Mas ele também tem uma descendência terrena, segundo a carne, além de Ismael, que é Israel segundo a carne. Por meio de quem vem o Messias. O Messias vem daqui, de Israel, para confirmar essa aqui, a igreja. E a gente vai ver agora nesse texto, no capítulo 22, que nós já vimos aqui o sacrifício de Cristo, como cordeiro. Nós vamos ver aqui nesse capítulo o nascimento da igreja. Veja bem. Versículo 17, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência, coloca aí Cristo, que a gente vai ver que a descendência de Abraão é Cristo, serão benditas todas as nações da terra. Coloca aí igreja. Que as pessoas falam assim, por meio de Israel vai ser benditas todas as famílias da terra. Mas a Bíblia fala em Gálatas que a descendência de Abraão é Cristo. Então, em Cristo serão benditas todas as nações da terra, que é a igreja. Porque você obedeceu. O anjo do céu está dizendo para Abraão, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então eles foram para Berseba, onde Deus falou com Agar, e onde o anjo do Senhor encontrou Agar e Ismael, e onde Abraão fez um pacto com Abimeleque, que era rei daquela terra de Gerar, um pacto com Abimeleque, pois tinha separado, como a gente viu ontem, as 7 cordeiras, e aí colocou o nome de Berseba, o poço das 7, ou poço do juramento, onde fixou residência. Então aqui Abraão, ele deixa de ser nômade para ter uma residência fixa ali em Berseba. Versículo 20. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca, a cunhada dele,
esposa de Naor, seu irmão, também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, que a gente vai ver que esse nome Uz, como sendo a cidade que Jó nasceu, ou pelo menos que ele vivia, o primogênito. Buz, seu irmão. Quemuel, pai de Arã. Quéside, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Então presta atenção. Isaac, como a gente viu, representa Jesus. Rebeca vai ser a esposa de Isaac. Se Isaac é Jesus e Rebeca é a esposa de Isaac, Rebeca representa a igreja. A igreja. Então presta atenção. Quando Abraão volta do sacrifício, em que ele sacrificou espiritualmente, porque a gente vai ver em Hebreus que ele espiritualmente sacrificou Isaac, porque ele creu na promessa e ele obedeceu a Deus. Então, mesmo Deus não tendo aceitado Isaac, mas espiritualmente foi válido. Deus aceitou como sacrifício. Mesmo não sendo Isaac, né? Mesmo sendo carneiro no lugar provisoriamente para depois ser o cordeiro. Então, quando Abraão retorna do sacrifício, depois que Isaac morre ali espiritualmente, profeticamente no Monte Moriá, quando ele desce, ele recebe a notícia que a esposa do filho dele nasceu. Olha isso, que é forte, é forte. Depois que Cristo morre, que Deus sacrifica seu filho, a igreja nasce. Por quê? Porque quando Cristo morre, os soldados que estavam quebrando os ossos dos ladrões na cruz, para acelerar a morte, eles veem que Jesus já está morto. Então um deles coloca uma lança do lado de Jesus. Da mesma forma que Deus fez Adão cair num profundo sono que representa a morte de Cristo e tirou Eva de dentro de Adão, de uma de suas costelas, de seu lado, porque Eva, na verdade, foi criada junto com Adão. Porque se Eva foi tirada de Adão, então Eva existia dentro de Adão. E aí Deus tira Eva de dentro de Adão, da mesma forma a igreja existia ali, existia antes da cruz, a igreja já existia, só que a igreja era o mistério de Cristo. A igreja era o mistério de Cristo. Porque da mesma forma que Deus estava escondido em Deus, mas antes de Cristo ser gerado por Deus, ele sempre existiu. Da mesma forma, a igreja ela existia dentro de Cristo, porque Cristo é o mistério de Deus. O mistério de Deus. Mistério de Deus. E a igreja é o mistério de Cristo. Meu Deus. Glória a Jesus, meu Deus. A igreja é o mistério de Cristo. Então, quando o guarda coloca a lança do lado de Jesus, ali a igreja nasce. A igreja é tirada de dentro de Jesus. Ali ela é edificada. Da mesma forma que a Bíblia diz que Deus tirou Eva de Adão, ele tirou a costela de Adão e edificou uma mulher. Assim, Deus tira a igreja de dentro de Cristo e a edifica como esposa dele. E ali, no momento que o soldado coloca a lança, sai de Cristo, água e sangue, porque a igreja foi lavada e remida no sangue. Ela foi lavada na água e remida no sangue. Lavada e remida. Então, voltando aqui,
Versículo 23. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão, a concubina de Naor, cujo nome era Reumá. Ou melhor, a concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. É isso, pessoal. Curta esse vídeo, comenta o que você acha, compartilha para abençoar. Quando você, a melhor forma de você abençoar alguém é compartilhando a palavra de Deus. A igreja que a gente frequenta acabou de doar quase 5 mil reais para uma missão lá no Piauí, para doar a Bíblia para crianças carentes. Essa é a melhor forma da gente abençoar as pessoas, é com a palavra de Deus. Então compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Glória a Deus.